Olá, como vai você? Tudo bem? Olha, a gente está conversando, debatendo sobre a importância da utilização das redes sociais com inteligência e com estratégia nas eleições, mas hoje a gente traz alguns temas que necessariamente não são relacionados às redes sociais, mas são temas super importantes. E você tem me acompanhado, sabe como a gente conduz essas conversas por aqui. E na vida tem uma coisa muito importante. Não é preciso você saber tudo, mas é preciso ter uma rede de contatos, uma rede de relacionamentos, amigos que saibam de assuntos que você não conhece. E hoje eu tenho o privilégio, a honra muito grande de ter aqui comigo o Rafael Periche, grande amigo, formado em ciência política, mestrando pela Universidade Federal do Paraná, trabalhando em cima do foco no poder legislativo. Ele atuou também e atua como assessor parlamentar e cientista político. Rafael, como vai você? Tudo bem? Tudo bom, é você? Olha, é uma honra ter você aqui conosco. Ó, a primeira conversa nossa é a respeito da importância dos poderes legislativos, o estadual, o federal e o municipal. Bem, o Poder Legislativo, ele basicamente tem três funções, né? Primeiro, a mais óbvia, legislar. A segunda, fiscalizar. E a terceira, que acaba acontecendo muito mais no poder local, é a relação direta do eleitor com o poder local, no sentido tanto da prefeitura, quanto a própria legislação, né, presente. Então, nesses três âmbitos, claro, o federal acaba ficando mais distante da população, até porque não reside na mesma cidade. Brasília é uma cidade extensa, isolada, enfim. Então, acaba o vereador tendo maior papel de destaque nessa relação direta com o eleitor, enquanto o estadual e, pior ainda, o federal acabam tendo esse distanciamento. Essa ponte, né, esse contato, esse relacionamento entre o eleitor e o detentor do mandato político é extremamente importante, né, esse relacionamento, porque a população vai passar para esse ente aí as suas aspirações, as suas necessidades e os seus problemas, Rafael. Sim, inclusive existe um problema muito grande com o eleitor que elege para atender uma demanda muito específica, individual. Essa demanda acaba se confundindo um pouco com o papel e o dever do legislador. O legislador deve informar a prefeitura a demanda do contribuinte, por exemplo. Enquanto o eleitor, ele pensa no sentido de eu elejo um vereador do meu bairro para melhorar o meu bairro, no sentido de emenda, no sentido do vereador botar a mão na massa, no sentido da execução da questão, e não sendo a ponte. Ele não considera o legislador, talvez é uma falta até de formação política que a gente tenha no Brasil, ele não considera o legislador, o vereador, como essa ponte, ele considera como executor. Então, existem muitas questões de eleger, por exemplo, o vereador de educação, porque se quer uma vaga na creche. Existe de eleger o vereador da saúde, porque se quer uma vaga no SUS, no postinho, a vacina. Do ponto de vista dos deputados, o deputado estadual, o federal, é aquele deputado que está conectado com uma causa, é a construção de uma ponte, de uma estrada na região, é bem isso que muitas vezes acontece. Esse, Sim. Do ponto de vista essencial da política e do papel, não seria recomendável, Rafael? Eu não diria que é recomendável. Por exemplo, na questão estadual federal, você basicamente vai tratar de legislação e emenda. Enfim, eu acho que o deputado ele acaba tendo que tratar de alguns temas que você não trata no município. Por exemplo, o federal pode falar de crime, o município não pode falar de crime. O município não pode, ele tem multa administrativa.
Então, ele trata de assuntos mais pesados que tratam da gestão geral do país, não só estadual, no caso federal. E o estadual, ele trata de serviços essenciais para a população, como água, luz, privatização de alguns assuntos, e da própria gestão do Estado, de regras mais gerais. Talvez exista esse distanciamento justamente, como disse, a educação política dos contribuintes. brasileiro. Você trouxe duas palavras que me chamaram a atenção quando você se referiu a nós, população, cidadãos, né? Você falou em determinado momento no eleitor e você falou no contribuinte. Achei muito interessante isso, né? Quais são os direitos e os deveres dessas duas figuras, ou são uma única figura e que a gente às vezes faz uma confusão e faz uma separação? Não, eles são duas pessoas diferentes, né? Porque não necessariamente o eleitor contribui. A gente tem uma faixa etária ali de 16 a 18 anos que pode votar, que não necessariamente está trabalhando. Uhum. A gente também tem outra faixa de eleitor, por exemplo, que ganha um mínimo de salário que não vai gerar imposto. E ele não precise declarar imposto. Então, existem essas duas personalidades jurídicas, digamos assim, mas... Em cima especificamente do tema que nós estamos, papel, direitos e deveres dessa figura chamada eleitor. Eu acho que o papel do eleitor, principalmente, é acompanhar, sabe? Uhum. E talvez o nosso maior problema seja o sistema representativo que a gente tem hoje. Se você considerar que Curitiba teve mais de 1.000 candidatos a vereador, desses, 38 se elegeram, a maioria dos candidatos não teve sucesso. Então, eu acho que existe essa falta de sentimento de representação. Então, como eu não votei naquela pessoa, eu não a acompanho. Ela não me representa. E mesmo que seja uma pauta que eu goste, eu não votei nela, eu não ganhei. Então, se eu não ganhei, eu não acompanho. Então, existe esse problema. Por exemplo, o mais votado da Câmara teve 13, 14 mil votos, alguma coisa assim. Então, você tem uma população de 1.600.000, mais ou menos, de eleitores. É muito pouco, né? Se você for avaliar, é menos de 1%. E por que acontece isso, mudando de assunto e não mudando ao mesmo tempo? O enfraquecimento dos partidos políticos e a falta de claro, com a fragmentação também partidária, mas principalmente a falta de um programa muito claro das pessoas de eu vou votar nesse ou naquele por causa de determinado direcionamento de política pública, faz com que esse tenha um voto personalizado. Uhum. Então, por exemplo, existem vários projetos de mudança de como é feita a eleição. Existe um projeto, por exemplo, de lista fechada. Então, o partido, na convenção, faz uma lista zebrada, então, homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher. Quantos votos o partido receber, ele vai ir nessa ordem eleger. Então, teoricamente, o partido seria cobrado. Entende? Entendi. É um projeto partidário, né? A partir do momento que você elege um indivíduo, ou não elege esse indivíduo, acaba tornando distante essa relação. Então, eu vejo muitos vereadores falarem, não, mas eu sou da educação, então não venho me cobrar de saúde. Entendi. Você acaba segmentando, né? Isso, só que daí, a partir do momento, então é uma relação dupla, porque tanto o eleitor que não ganhou não cobra, não acompanha, tanto o vereador que foi eleito por uma causa X não defende causa Y, justamente porque não foi eleito por aquela causa. Muito bem, então, se você pensar a quantidade de categoria que tem, enfim. Tem assuntos que ficam subrepresentados. Tem assuntos que vão ficar fora, infelizmente, dessa pauta, né? Nossa conversa é com o Rafael Perique, cientista político, que está trazendo para nós
vários esclarecimentos. No próximo encontro que eu terei com o Rafael, a gente retoma um pouco dessa pauta e vai falar sobre alguns assuntos como transparência, fiscalização e cassação a partir do Poder Legislativo, e eu quero conversar um pouquinho com ele também sobre esse cronograma e a proporcionalidade estabelecida pela legislação em relação aos cargos públicos. Um abraço para vocês e até o próximo encontro. Obrigado, Rafael. Um abraço, até mais.